O tema que eu quero abordar é sobre gestão de vendas. O gestor de vendas que inspira, o gestor de vendas ou o dono da empresa que toca vendas, né? Ou eu sou o meu próprio gestor de vendas. Cara, isso acontece muito. Nós somos os nossos próprios gestores, né? Então, muito bem-vindos a todos. Eu sou Marcelo Baratella, mentor e gestor de vendas e acelerador também. E eu quero falar com vocês sobre um tema super importante, né? Você que é dono de empresa, você que toca um time de vendas, uma coisa super importante é a gente falar de como é que a gente pode trazer resultado para o nosso time, né? Então, fortemente recomendado para você que é gestor assistir essa live, tá? Eu digo que a gente precisa dar um salto profissional quando a gente é gestor. A gente não tem que confundir ser vendedor do que ser gestor. Hoje mesmo eu estava ao telefone conversando com um gestor de vendas, um dono de empresa, e ele estava se queixando que os gestores que ele tem em algumas lojas estavam praticamente sendo ajudantes de vendedores, né? Então, se você tem hoje, na sua visão, que você é um gestor de vendas, você dirige o time de vendas, ajudando os seus vendedores a fecharem negócios, a negociar, você certamente está fazendo o troço errado, né? Porque o gestor, ele faz a gestação do time. Ele não tem que fazer, na verdade, o lado de vender para o time. É lógico que ele ajuda a vender, mas ele não tem que ficar vendendo para o time, tá? Então, o que faz, né? O que faz esse tal gestor de vendas, né? A definição de gestão de vendas, ela pode variar um pouco, né? De empresa para empresa, mas normalmente é aquele profissional que constrói, que lidera, que gerencia o seu time, e ele tem que ser um cara prático, ele tem que ser um cara multifacetado, ele tem que fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, o gestor de vendas é o cara que precisa definir as metas de vendas. Ele precisa definir as metas de vendas. Não tem outra pessoa para fazer isso. Mas o vendedor pode definir as metas? Sim, super importante, mas o gestor é o cara que define as metas. Ele define o ritmo. Sabe tocar tambor? Ele é o cara que vai fazer o negócio acontecer. Outra coisa que é uma atividade super importante, anota aí, uma atividade super importante do gestor de vendas é gerenciar as cotas individuais e do time, né? Eu gerencio a meta global de todo mundo, mas eu tenho que dividir isso em cotas. E dividir isso em cotas requer uma boa habilidade, porque tem vendedor teu que trabalha por região, tem vendedor teu que trabalha por carteira de cliente, tem vendedor teu que está começando. Então você tem que dar cotas. Você não pode colocar a mesma cota de um cara que está começando para um cara mais experiente. Isso pode atrapalhar o desempenho, tanto de quem está lá em cima, com bastante experiência, quanto de quem está começando agora. Então, muita preocupação nisso. Então, definir bem meta e gerenciar cota. Uma outra atividade super importante do gestor é criar o plano de vendas, né? O caminho, o rumo e as rotas. O plano é muito importante porque o planejamento tem a ver com eu me dirigir no meio do caos. Eu estou sabendo para onde eu vou e de repente alguma coisa acontece no meio do caminho, eu consigo me replanejar, recalcular as minhas rotas, né? É o que eu brinco muito, eu falo lá, um vendedor e o gestor Waze, o cara que consegue recalcular a rota. Uma outra coisa super importante, que é uma atividade do gerente de vendas, do gestor de vendas, é monitorar o progresso de tudo que está acontecendo, dos números, em tempo real e poder analisar esses dados. Quem não mede não gerencia. Quem não gerencia não evolui. Então, por favor, gestores, tenham os números, os indicadores na sua mão. Outra atividade importante da gestão de vendas é supervisionar e organizar o treinamento da equipe. Tem gente que fala assim, não, mas eu já faço treinamento sempre. Aí eu vou perguntar que tipo de treinamento. Ele está fazendo treinamento ou de produto ou não está fazendo treinamento ritmado, sabe? Uma dica que eu te dou é assim, treinamento é toda hora. Você está conversando com alguém da tua equipe, todo dia de manhã ou todo dia no final do dia,
Entrega uma pílula de conhecimento para ele. Qualquer coisa a mais que você entrega. E usa a palavra assim, eu posso te sugerir uma coisa? Quando você faz isso, a impressão que tem é que você está ajudando ele com alguma coisa. Você está dando uma dica para ele de alguma coisa. E isso é muito interessante, porque o vendedor, ou a pessoa que você está conduzindo para as vendas, ele se sente primeiro ajudado. Segundo, ele acha que não é alguma coisa que você está cobrando e exigindo dele, você está sugerindo para ele. Ele vai topar ou não fazer aquilo. Olha que sutil que é. Eu falo que gestão tem a ver igual você conversar com teus filhos. Tem filho que é um pouco mais preguiçoso, tem um cara que é mais audacioso, tem cara que é mais, truculento. E você tem que saber lidar com os diferentes perfis de pessoas. Né? Por isso que é super importante você trabalhar isso. Bom, o que mais que o gestor tem que fazer? Mentorar, coachear o vendedor de forma individual ou de forma coletiva, você pode fazer. De individual é legal porque você dá a oportunidade para o cara se abrir mais. Né? Agora, faça perguntas que ele possa se abrir para você e não perguntas de cobrar coisas dele, porque ali ele não vai se abrir para você. Né? E cuidado para não dar porrada no grupo quando o outro não precisa ouvir. Os caras ficam putos da vida quando você dá bronca no grupo e o outro não precisa ouvir. Eu não tenho nada com isso, você fica me atrapalhando. Então assim, de um modo geral, você vê quanta coisa, né? Definir meta, gerenciar cota, criar plano de venda, treinar, analisar dados, supervisionar, organizar bem cada um do seu time, né? Mentorar, coachear. E não pode deixar de esquecer de fazer campanhas. As campanhas de vendas é aquela coisa que motiva o time o tempo todo. Não deixa o time na mesmice. Faça pequenas e rápidas campanhas de vendas. Aquela de começo, meio e fim. Sabe promoção que você faz em loja? Promoção é por tempo indeterminado. Você tem que a promoção não pode ser uma coisa que você faz e sempre tem promoção. Ela acaba, porque dá aquela situação de escassez, né? Agora, é a mesma coisa quando você faz campanhas de venda. Se eu estou fazendo uma campanha, ela tem que ter começo, ela tem que ter meio, ela tem que ter fim e tem que ter prêmio. Tem que ter recompensa. Por quê? Porque o cara está sempre buscando ganhar o fixo, o variável e um bônus de uma campanha. Isso faz o cara estar sempre motivado. Porque vendedor bom é vendedor que gosta de dinheiro. É vendedor que gosta de resultado. É vendedor que gosta de comprar as coisas, comprar seus sonhos, investir. Então, você tem que montar campanhas, que é super relevante. E uma coisa que eu já falei numa outra live, que é recrutamento e seleção. Saber recrutar bem, saber contratar bem. E tem uma ciência para isso, tá? Eu quero ver se um dia eu falo só de recrutamento. Muita gente me pede, dá umas dicas. Eu dei várias dicas já numa outra live, que você pode ver no nosso canal do YouTube. Você pode, inclusive, ir no nosso canal do YouTube, vai lá e dá uma curtida lá no nosso canal, segue o nosso canal, vai lá no sininho, né? Plim, no sininho lá, que você recebe mais vídeos. Como também você pode estar no Instagram e nas outras mídias sociais comigo. Inclusive no Telegram agora, que eu estou no Acelera Vendas. Vai lá. Você tem conteúdos diários e incríveis comigo lá. Bom, Baratella, mas me diz uma coisa. E competência? Isso que eu acabei de falar são as atividades, né? As atividades que o gestor precisa ter. Mas quais são as competências? Né? Eu quero ser competente gerindo um time, fazendo a gestão de vendas. Quais são as competências essenciais que um gestor de vendas precisa ter para conduzir um time? Quais são as competências gerenciais que ele precisa ter para conduzir um time? Eu vou falar para vocês que a primeira delas é você ter foco em resultado. Um bom gestor de vendas, ele tem foco no resultado. Foco. Né? Se a gente tivesse que aquecer, não tem como aquecer, botar fogo. Lembra aquela história do Homem das Cavernas lá? Ou o cara que está na floresta, ele quer aquecer alguma coisa, aí o cara aparece lá com alguma coisa que ele consegue, né, iluminar a luz solar e foca numa folhinha e aquilo começa a pegar uma pequena faísca. Você vai fazer um churrasco lá para acender o fogo, no comecinho uma faísquinha, depois começa a pegar o fogo. É foco, cara, foco direcionado no resultado. Não pode tirar o olho do resultado, né, das campanhas, de todos os seus dados. Agora, claro que essa é uma competência que você tem que desenvolver em você.
Porque a competência, ela vem do ser, ela vem do saber, ela vem do ter. Você se autodesenvolve para trazer conhecimento também. Né? Então, direcionado no foco do resultado. Coloca isso na sua cabeça. O que mais que eu preciso ter de competência, que eu preciso resgatar para mim? Olhar de futuro. Tenha olhar de futuro. O que é ter olhar de futuro? Olhar de futuro é o seguinte, o olhar de futuro em vendas pode ser a semana que vem, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a algumas horas, pode ser do dia 5 eu já estou olhando no dia 30, como é que a equipe vai se movimentar. Eu ter previsibilidade do que vai acontecer, dos problemas que estão para vir. Eu, mais do que ninguém, tenho que olhar coisas que às vezes o vendedor não está olhando, que são coisas macro, são coisas de ameaças do ambiente que vão chegar até nós e que eu tenho que me mexer nessa história toda. Por quê? Porque eu tenho que me antecipar a problemas futuros. Então, olhar de futuro, guarda isso. Gestor comercial tem que ter foco no resultado, mas ele tem que ter olhar de futuro. Uma outra coisa que ele tem que ter é engajamento com o time. Vou contar essa história para vocês. O que é engajamento? Essa aí eu aprendi na minha casa, com a minha mulher. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E um dos meus filhos fez aniversário e eu nunca tinha organizado a festa de aniversário dele. Foi quando um dia que a minha mulher chegou e me deu uma lista do aniversário anterior e falou, ó, essa é a lista do aniversário passado, das atividades que você tem para fazer. E você tem 20 dias para cumprir. Você viu? Minha gerente, né? Minha gerente colocou as tarefas, me deu um prazo, falou, agora você vai e cumpre isso. Já estou facilitando tua vida, já tenho até um checklist. Eu peguei, falei, eu vou fazer isso direito. Trabalhei tão bem, coloquei até centro de custo. Reduzi em 30% o custo da festa anterior. Mas o mais engraçado é que a festa ficou impecável. Tinha tudo maravilhoso, os convitinhos, convidados, buffet. Quando eu chego para tomar uma cerveja, abrir uma cervejinha, sentei para falar assim, puta, agora eu mereço, vou me dar um prêmio, né? Ela bateu na mesa e falou, você não está engajado. Você não está engajado com a festa. Presta atenção no seu filho. Meu filho estava virado de costas no pula-pula, brincando com ninguém. O meu pai e minha mãe já estavam na festa. E eu não tinha nem cumprimentado eles. Aí ela falou, o pai da Maria Clara Machado chegou. Eu falei, Maria Clara do quê? Nem o nome dos convidados eu sabia. Mas eu tinha feito tudo. E muitas vezes fazer não significa ter competência. Não significa estar engajado. Eu não estava envolvido com a festa. Eu só fiz. E você deve estar pensando o seguinte, putz, é assim mesmo. Eu tenho um monte de gente que faz porque eu pedi. E não faz porque ele está envolvido. É aquele cara que se preocupa com os mínimos detalhes, está envolvido com o processo. Ele discute os problemas. Ele se envolve com os clientes. Ele respeita o comprometimento com os prazos. Então você tem que ter no seu time pessoas engajadas. Para ela se engajar, ela tem que se inspirar e te respeitar. E só o exemplo, e só a tua determinação, o seu treinamento, o seu acompanhamento é que vão fazer essa diferença. Então, para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo, foco no resultado, engajamento com o time, olhar de futuro. E não deixa de lado ser o cara que traz motivação, que estimula as pessoas. Motivação é uma coisa muito simples de entender. Se você separar a palavra motivação, ela fala assim, motivo para eu fazer aquilo de novo. Motivo para eu fazer aquela ação. Como que eu vou ter motivo para fazer alguma coisa? Se eu estou de saco cheio, se eu não estou bem em casa, se eu estou com dívida, se eu não gosto do que eu vendo, se o ambiente de trabalho é ruim, se quando o meu gestor me liga eu falo, meu Deus, é ele, que desgraça. Não tem, cara, não tem motivação maior. E tem gente que acha que dar dinheiro, só dinheiro para as pessoas, vai fazer o cara ficar motivado. Engana-se você. Por quê? Porque se fosse só por dinheiro, as pessoas iam ficar fazendo leilão do que elas têm para fazer. Igual o vendedor que acha que cliente só compra preço. Ele compra uma proposta de valor. Então, fique atento, o líder tem que demonstrar sua paixão e o seu entusiasmo pelo trabalho e por suas funções. Isso sim faz você motivar as pessoas. Ó, tem uma coisa que eu quero um dia falar só disso,
que eu acho super importante, que é você saber escutar e saber perguntar. Essa é uma competência que você tem que estimular. Isso não é só para você fazer gestão de vendas, é para você fazer relacionamento dentro da empresa, relacionamento na sua vida pessoal e profissional. Quem escuta consegue muito mais resultado. Você já ouviu falar de vendedor jacaré? Você conhece o vendedor jacaré? O vendedor jacaré tem a boca grande e a orelha pequena. Ele fala muito, escuta pouco, mesmo tendo duas orelhas, né? Aliás, já fomos construídos por Deus com mais orelhas que boca para a gente poder ouvir melhor. E a escutatória é melhor que a oratória. Quem escuta bem consegue interpretar o que o outro lado está falando. Agora, para eu poder escutar, eu tenho que fazer as melhores perguntas. Se eu não faço boas perguntas, eu não consigo tirar das pessoas o que elas realmente precisam. E acredite, o seu vendedor nunca vai falar 100% as coisas que ele precisa te falar. Acredite nisso. O vendedor nunca vai falar a verdade para você. Porque ele tem medo. Ele tem receio do que vai ter de devolutiva para ele. Então, fique bastante atento no jeito que ele conversa com você. E tente tirar das coisas dele sem ser uma fofoca, sem ser alguma coisa que só vai ficar entre vocês. Estimule ele a falar mais. Porque aí você escutando, você interpreta os fatos. E ajuda ele. O que o seu vendedor sempre quer de você? Ajuda. Então, fique atento com relação a isso. Uma outra competência muito importante na gestão comercial é a organização, né, gente? Uma organização. E uma organização começa numa organização com os seus números. E o melhor lugar para você colocar os seus números de vendas é efetivamente dentro de um software de CRM, né, que é o Customer Relationship Management. Eu tenho no canal do YouTube um vídeo só falando de CRM, né? Como é importante essa ferramenta. É uma ferramenta. Não é simplesmente você ter alguma coisa que você... um software, um sistema. Não. É a sua ferramenta. Né? Todo profissional tem a sua ferramenta. Né? O médico tem o estetoscópio, o dentista tem lá o motorzinho dele, o vendedor tem o CRM. Que é onde você coloca as informações, você analisa as informações e você tem poder de ação sobre as coisas que você precisa fazer para aumentar a tua produtividade, para aumentar o teu conhecimento nas conversas que você tem com seus clientes. Então, se organize a vida da sua equipe. E para finalizar, uma competência muito importante é pensar de forma estratégica. Liderança, né, é estimulada com pensamento analítico e estratégico. Sabe pecinhas de xadrez? Você tem que entender a regra do jogo antes de jogar o xadrez. Caso contrário, você vai ficar de fora desse jogo, vai tomar um checkmate, vai perder o jogo. Então você tem que entender as regras do jogo e colocar as pecinhas no seu lugar. Então, vocês entenderam que competência é uma coisa que você resgata? Vocês entenderam que habilidade é uma competência que você tem que ter? Além de todo o conhecimento do mundo dos produtos, dos clientes, dos concorrentes, dos seus serviços. Então, saber, ter e ser. Saber, ter e ser. O que você é? O que você sabe? O que você tem de conhecimento, de habilidade, de atitude de um bom gerente de vendas, de um bom dono de empresa que toca a sua equipe, de um bom vendedor que também precisa se autogerenciar, né? Porque às vezes a gente acha que nós precisamos ser gerenciados. Nós nos autogerenciamos o tempo todo, né? Então, tudo que eu falei para vocês são super competências que devem ser trabalhadas de maneira bem forte. Agora, uma delas que eu queria explorar aqui hoje, mais do que tudo, é a habilidade de definir meta. Habilidade de definir meta. Não sei se você lembra, mas no mundo dos quadrinhos tem os Avengers, né? Meus filhos adoram os Avengers, cara. Os Avengers são lá os caras, os super-heróis que é muito estranho, porque os caras cada um tem suas super forças, mas um não tem o mesmo objetivo que o outro, né? Um é completamente diferente do outro. E os caras às vezes estão juntos na mesma batalha, mas sempre dá uns pau, né, cara? Sempre tem umas brigas, tem uma ciumeira, né? Então, assim, você tá com o seu time de vendas, são os Avengers, né, cara?
Esses caras estão lá, os Vingadores, né? Eles estão naquela batalha, mas cada um é de um jeito, cada um tem seu cinto de utilidades, as suas forças que você tem que trabalhar dentro de uma guerra, que é a guerra contra os seus concorrentes. Então, para eles, pelo menos, você tem que dar metas claras, mensuráveis, desafiadoras. Trabalhar bem é papel muito importante, eu já falei isso do líder, definir quais são as metas do time, quais são as metas coletivas. Então, óbvio, né, você tem que olhar o tamanho da tua empresa, o produto que você vende, né, as regiões que você trabalha, o mercado de atuação que você está. Mas você tem que criar isso e você tem que criar junto com a equipe. Meta é uma coisa que você não pode distribuir sem trabalhar junto com o teu time. Isso não pode ser egoísta nesse sentido, porque quem vai realmente estar lá no dia a dia são eles, são os seus vendedores, né? E eu tenho uma expressão que quem me conhece sabe, que eu adoro, né? E eu falo assim, foguete não dá ré e o céu é o limite, né, cara? Então, eu fui muito feliz quando eu proferi essa frase, né? Porque quando a gente fala de meta, as metas, elas são infinitas. Assim como o céu, assim como o foguete que vai pro céu, cara. Então, você tem que sempre buscar mais, direcionar a sua equipe para alcançar sempre mais, sempre o próximo objetivo. E isso motiva as pessoas, né? Então, entenda primeiro né? Se você estivesse lá em Minas Gerais, você fala, mas que trem é esse, né? Essa meta aí? O que é essa meta? A meta, gente, eu já falei isso muitas vezes, eu vou repetir. Meta é a definição do caminho. Se você souber interpretar bem isso que eu estou falando, eu te garanto já um aumento rápido nos seus resultados. Porque as pessoas não encaram meta como caminho. Meta é o caminho, né? São os meios que vão ser empregados para você alcançar o quê? O seu objetivo. Meta não é objetivo. Meta são os caminhos, né? E com isso, o teu objetivo, né, é de fato aquilo que você deseja alcançar. É a sua principal necessidade. Então guarda isso. Metas são os caminhos. E o objetivo é o resultado final. O objetivo das metas. Eu faço as atividades. Cara, eu repito isso incansáveis vezes. Eu sou um evangelizador disso. Porque, sabe quando a minha metodologia está totalmente empregada nisso e realmente dá certo? Então, você tem que ter um planejamento. E meta, ela tem o objetivo. Só que você tem que somar ela com o valor das coisas que você quer vender. Né? Então, tem coisa que vale 1 milhão, tem coisa que vale 100 mil, tem coisa que vale R$39,90. Então, você tem que pegar o objetivo, somar com o que vai vender e somar com o prazo. Tem que ter um compromisso de tempo. O famoso deadline. Quanto falta para chegar? Quanto tempo? O vendedor tem que ter um conta-gotas. Porque a vida do vendedor é o seguinte, acabou o último dia útil, reseta e começa tudo de novo. Tem gente que fala assim, nossa, que tristeza, né? Eu fui tão bem no meu mês. E agora eu tenho que fazer de novo o número? E é isso, cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de meta. Coisa simples. Aumentar o faturamento em 10% até o final do ano. Em 10%, obviamente, referente ao mesmo período do outro ano. Na vida, você pode falar assim, reduzir o consumo de combustível para, sei lá, X mil litros até dezembro. Ou X litros, se você tiver uma frota, 1.000 litros. Repare, tem um objetivo? Tem um valor? Tem um prazo? Tem uma meta. Coloque as atividades para fazer isso e vai ser feliz. Então, nesse exemplo que eu falei de aumentar 10% até o final do ano, né, aumentar o faturamento em até 10%, perceba, eu coloquei, eu deixei bem claro o que se quer, o quanto se quer e o quando se quer. O que se quer, o quanto se quer, o quando se quer. Sempre, sempre trabalhe isso. Vai ficar claro aonde você quer chegar. Então, faz muito sentido, uma dica crucial que eu vou te dar agora é você destrinchar essa meta em atividades. Atividades que te tragam o que se quer, o quanto se quer e o quanto se quer. E uma forma prática para fazer isso, e eu já falei várias vezes sobre isso, é a meta SMART. É a meta que foi criada pelo Peter Drucker, né? O Peter Drucker, que é um guru da administração, e ele fala o S, né, de specific, né? Específico, meta específica, bem clara,
mensurável, atingível, realista e que tenha um prazo. Simples assim, sem muita confusão. Meta smart, meta inteligente, meta detalhada, meta participativa, meta que põe riqueza nos detalhes. Não tenha medo de pôr riqueza nos detalhes, só não deixa complexo. Porque se não for simples, não funciona. Se não for simples, vai dar pau. Se não for simples, as pessoas não entendem. O cara não lembra nem da meta dele. Ele não lembra nem do objetivo dele. Imagina lembrar das atividades. E eu vou bater uma aposta com você. Aonde as pessoas vão falhar serão nas atividades. Elas não cumprem as atividades porque falta comprometimento, disciplina, engajamento, motivação, ética, foco, uma série de atitudes que, se não for feita, não vai dar certo. Então, é super importante você definir essas questões para você chegar lá. Então, saiba que se você não mede, você não gerencia e a meta é um fator preponderante. Que coisas que eu posso colocar nesse contexto de meta? O que eu posso analisar como indicadores chaves, né? Por exemplo, o valor da receita desejada. Isso eu já deixei bem claro. Quanto você quer. Uma outra coisa que eu adoro falar, eu falo que até isso representa a vida para mim quando eu vendo, é ticket médio. Valor de ticket médio. Ticket médio é vida, gente. Ticket médio é matemática. Ticket médio é assim, quanto eu vendo alguma coisa A, B e C, e a média dessas 3 vendas me dá a média de um número de ticket médio. E trabalhe ticket médio. Eu agora estou fazendo um projeto, onde eu estou contratando muitos vendedores para vender assistência veicular e de motocicleta. E lá quando a gente comecei a conversar com os gestores dessa empresa, eles começaram a falar assim, poxa, quanto que a gente vai colocar de meta? Eu falei, não, primeira coisa que você vai pensar, qual é o ticket médio do negócio? Porque tinham 5 produtos, cada produto tinha um valor. Um custava 53, o outro 39, o outro... A média deu 45. Então eu falei, gente, vamos trabalhar no 45. Se o cara vender menos, ele precisa vender coisas mais caras para chegar no valor. E se ele vender mais produtos de 39, o ticket médio dele aumenta por cliente. Então vamos trabalhar no ticket médio? Fica mais simples. Eu só falo ticket médio. E isso pode ser um objetivo diário. Trabalhar ticket médio diário. Se você pode. Se o seu negócio é diário, se o seu negócio é mensal, você trabalha mensal. Não tem problema. Então, valor de receita, valor de ticket médio. Quantas vendas são necessárias para alcançar o valor da receita por dia? Vou dar uma dica. Faça isso de manhã e de tarde. De manhã, de tarde. Mensure quanto falta para chegar de manhã e de tarde. Mensure se o cara terminou as atividades da manhã ou se ele terminou as atividades do dia. As cruciais, as prioritárias. Porque isso vai fazer ele chegar lá. Elimine atividades que não eram para ser feitas. Pô, Maratona, mas apareceu uma atividade que ela é urgente. Não deixa o urgente atrapalhar o importante, gente. Guarda isso. Não deixa o urgente atrapalhar o importante. Muita gente fica trabalhando urgente quando ele não era urgente. E aí não tem jeito, você vai ter que fazer mesmo. E aí tem interrupções. Aí atrapalha aquela atividade crucial de você mandar os e-mails, de fazer os follow-ups, de fazer os acompanhamentos, de fazer as propostas, de fazer as negociações. E aí é ferro, porque acaba a tua produtividade, você se sente frustrado, perde motivação, perde ritmo, e aí igual aquele cara que vai na academia, se matricula, vai 3 dias, no quarto ele não vai, no quinto ele não vai, no sexto ele vai, no sétimo ele não vai, ele perde o ritmo e fala, não dá pra ir na academia, eu não tenho tempo. E ele não pergunta o porquê ele não vai. Ele só fala que ele não quer ir. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa que é super importante. Quantas oportunidades teu vendedor precisa para fechar um negócio? Com quantas pessoas ele precisa falar por dia para fechar um negócio? Não tem métrica mais poderosa que estimular as pessoas a prospectarem. Sem dúvida nenhuma, isso vai mudar o jeito de pensar da tua equipe. Diferente de pessoas que só ficam falando vende, fature, faça isso. Não. Você está fazendo diferente. Você está fazendo a diferença. Tá?
Tá ficando claro isso para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, trabalhe bem essas habilidades de construir meta, quer dizer que é uma coisa científica, para que você possa ter a habilidade de fazer previsão de resultado dentro de uma margem razoável, né? Prever resultados não é você acertar em cheio, mas é dentro de uma margem que você aceite. Então, por exemplo, num programa que você quer vender 100 mil, programa que você quer vender 100 mil, mas estica essa meta para 120, para que você fale assim, a margem razoável para chegar no 120 é os 100 mil. E os 100 mil eu vou fazer. Porque você coloca 100 mil e fala, se eu fizer 80 foi bom, né? 80% da meta. Não é uma margem razoável. A margem razoável é você jogar um pouco a meta para cima, para chegar nos níveis que você fala, esse é razoável. Porque vai dar pau, vai ter erro, vai cair a produtividade, vão ter intempéries no meio do caminho, que você não estava programando. Então, você tem que ser, no mínimo, razoável para você pensar em previsibilidade. Previsibilidade, gente, não tem coisa melhor no mundo. Imagine só você começando o mês sabendo que você vai bater a meta. Você vai bater a meta. Sabendo todas as atividades que seu time tem. Sabendo quantas prospecções você precisa fazer no mês para fechar os negócios. Sabendo quantos nãos você precisa tomar para você efetivamente conseguir bater tua meta. Então, acredite, previsibilidade faz a diferença. Tá? E você pode fazer previsão baseada em quê? Em geração de oportunidades. Né? Eu vou prever quantas oportunidades, quantas prospecções eu vou fazer. Já é um ótimo caminho. Você pode prever os estágios da oportunidade. Quantas passagens de prospecções eu vou ter para visitas? Você pode prever isso. Quantos estágios de visitas vão virar propostas? Você pode prever isso. Quantas propostas vão virar negócios efetivados? Você pode prever isso. Você tem que trabalhar para isso. Porque o que vai mover você para um outro lugar ou não chama-se taxa de conversão. Eu posso mandar um e-mail lixo, horrível, porcaria, que não vai converter ninguém. E eu estava fazendo previsões de converter mais pessoas num determinado vídeo, num determinado e-mail. Por que não deu certo? Aí você começa a olhar o que você fez de errado. Mas você olha em cima de uma estatística, de uma margem que você não conseguiu chegar. Vocês estão percebendo quanto é importante tudo que eu estou falando? Né? Eu acho que esses tipos de habilidades que eu estou trazendo para vocês são essenciais. E habilidade é uma coisa que você pode praticar. Você pode praticar. Você pode melhorar o seu jeito de ter a habilidade de melhorar as metas, de recrutar bons vendedores, de definir, por exemplo, planos de venda. Goste ou não, implementar processo e planejar tarefas essenciais para o seu modelo de negócio ser bem sucedido é primordial. Né? E os planos de vendas têm pilares. Um plano de venda, por exemplo, tem um pilar da previsibilidade, como eu falei agora, de estabelecimento de metas. Esse é um pilar muito importante para o plano de vendas. Outro, pesquisar mercado, pesquisar cliente. Como é que você faz plano de venda sem pesquisar mercado, sem cliente? Não vai dar certo. Prospecção e parcerias estratégicas. Pilar do planejamento. Repete para mim. Então vou repetir. Pilares para um planejamento de vendas perfeito. Pilar da previsibilidade da venda e do estabelecimento da meta. O pilar da pesquisa de mercado e dos seus clientes. E o pilar da prospecção e das parcerias estratégicas. Porque se você faz um planejamento onde você faz a previsão de vendas, baseado em geração de leads, baseado em estratégias de gatilhos de passagem, de taxas de conversão, ou de estabelecimento da meta certa para chegar, versus uma pesquisa bem feita do mercado, dos clientes, e também das prospecções que você faz e dos parceiros de negócio, faz você crescer. Faz seu planejamento participar mais da regra do jogo. Porque muitas vezes a gente deixa de lado alguma dessas peças e isso começa a falhar. Então a ideia hoje era estimular mesmo, né, todos vocês a pensarem diferente, a criarem novas habilidades,
habilidades de liderança, habilidades gerenciais, que vão fazer muita diferença no dia a dia dos seus negócios e da sua equipe, fazendo com que motive mais você. E acredite, crença, prática, repetição, resultado, uma coisa que eu sempre gosto de falar. Tudo que eu acabei de falar para você, acredita. Coloca isso como uma crença verdadeira, isso dá certo. O Baratella é um cara que está sempre no mercado, ele visualiza isso com muitas empresas, ele tem muitos exemplos, ele aprende praticando, ele faz o que ele testa. Tudo que eu estou passando para vocês é testado no mercado. Então assim, aproveitem. Se acreditou, pratica e vai dar pau. Não vai dar certo. A primeira vez, a segunda vez, aí você vai fazendo aquela repetição constante, o resultado começa a aparecer. O resultado começa a aparecer. Outro dia eu fui pra praia e fui me meter a besta de querer aprender a surfar. Pode? Um caipira do interior querendo num fim de semana surfar? Pô, eu simplesmente fui em Maresias, na frente lá do onde tem o Medina. O Medina tem escola de surf. Tinha um cara lá com a prancha do Medina lá, vendendo prancha do Medina. Eu falei, cara, quero aprender. Aí o cara falou assim, cara, o básico, você precisa aí de pelo menos aí umas 3 horinhas comigo, mas não faz 3 horas uma vez não, faz uma hoje, faz uma tarde e faz uma amanhã de manhã. Eu tinha 3, 4 dias para aprender. Ele já colocou o ritmo para mim, ele já me deu confiança do quanto tempo ia demorar, ele falou que ia me ajudar, mas ele falou assim, dá, e o mar está perfeito para os iniciantes, você não vai ter tanto problema. Ele foi quebrando as minhas crenças, e aí eu fui praticando. Primeiro eu não sabia nem subir na prancha, tomei vários tombos, já me ralei no começo. E as chances que eu tinha de ser um bom surfista, de aprender, eram muito pequenas. E o cara do meu lado, é isso, vai, é sempre assim, o começo é desse jeito, é igual andar de bicicleta, não esquece. Cara, foi que na terceira aula eu já comecei a ficar sozinho em pé, já comecei a ganhar confiança e os tombos foram maiores, né? Porque você começa a achar que você sabe. E aí, o que precisava? Eu continuar praticando. Até que um dia eu falo assim, cara, eu vou querer morar perto da praia, porque tá muito bom isso aqui. Vocês estão entendendo? Para qualquer coisa na vida. E por que não para prospectar, para se relacionar, para fechar mais negócios? Não é isso? Então, a ideia é você alcançar os seus resultados. A única coisa que você não pode fazer, gestor, é ser o vendedor do seu vendedor. Não seja o vendedor do seu vendedor. Não seja a pessoa que foi contratada para gerenciar resultados e não para fazer os resultados. Por quê? Acontece que você vai ter dificuldade depois em trabalhar todo o time e poucas pessoas vão vender. Não vão ser muitas pessoas que vão vender. Gostaram dos conteúdos? Então se inscreve no meu canal do YouTube. Vai lá, aperta o sininho, deixa seu likezinho, comenta, compartilhe e vamos juntos nessa jornada pra gente sempre espancar as nossas metas. Bora bater meta e vamos pra cima, porque foguete não dá ré e o céu é o limite. Valeu, pessoal!